agradecemos pelo treinamento de obreiros esta noite. Obrigado por irmãos e irmãs, líderes, pastores, missionários em todos os lugares. Te agradecemos por todos aqui. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer muito mais a cada um em nome de Jesus. Fortaleça o Teu povo. Dá energia-nos para grandes explosões em nome de Jesus. Para que a Tua obra possa prosperar na nossa mão. Obrigado pela confirmação. Em nome de Jesus oramos. E a igreja diga: amém. Deus que nos abençoe, podemos assentar. Viemos a Provérbios, capítulo 27. Estou lendo verso 23, Provérbios 27. Estou lendo o 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, que o teu coração sobre o gado. Somos falados acerca dos pastores e líderes. Pastores são líderes e diz: temos o rebanho, temos ovelhas, há cordeiros. E então, olhando a todos, é um rebanho, e o rebanho do Senhor. E diz: temos que ser diligentes para conhecer o estado do rebanho. Para sermos diligentes, significa que para sermos seriamente concentrados na obra que temos que fazer. E diz: diligentemente numa coisa, uma coisa a conhecer-se, ver e termos o conhecimento próprio concernente a cada ovelha e cada cordeiro. E conhecemos o seu estado, o estado espiritual de cada um no rebanho. E diz: põe o teu coração no teu gado. Quando viermos na segunda passagem, em Atos dos Apóstolos 20, a partir do 28, Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28. Nos diz, no verso 28, diz: olhai, pois, por vós. Quando diz, refere o que disse antes, o que disse anteriormente, disse. Porque no verso 26 diz: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque nunca fui negligente de vos anunciar, de pregar, de ensinar, para fazer plana a vós todo o conselho de Deus. Tinha dado todo o conselho de Deus ao povo. E quando chama aos líderes, estes líderes tinham agora que tomar a obra e fazer da forma como Paulo apóstolo tenha feito no meio dele. E diz: se tem que fazer efetivamente, devem olhar por vós mesmos. Significa que tu, como líder, olha da tua vida pessoal, olha da tua experiência pessoal e continua a dizer: e por todo o rebanho, encontramos o rebanho em Provérbios 27, o rebanho de novo aqui. Temos que ser diligentes para conhecer o estado de cada um no rebanho e temos certeza que estamos a olhar tudo que eles têm, diz aqui, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentar a igreja de Deus. Quando é chamado, como é chamado o rebanho em outra forma, nos versos, é chamado a igreja de Deus aqui. E nos lembra que a igreja que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. Esta noite estamos a olhar a mensagem, o ministério dos discípulos cristãos e protegendo a igreja. O ministério de discipular cristãos e protegendo a igreja. Do lado, fazemos o acompanhamento, do outro lado, discipulamos. Do lado, alimentamos, nutrimos, estabelecemos aqueles novos convertidos dos cristãos. Do outro lado, estamos a olhar toda a igreja de acordo com o verso 28. Olhamos primeiro para nós mesmos como líderes, olhamos para nós mesmos como pregadores, olhamos para nós mesmos como líderes do povo de Deus e de todo o rebanho, cada um no rebanho, pequenos e grandes, rapazes e raparigas, adultos, pais, mães, cada um assim que é associado na igreja, está assembleado na igreja.
Diz, a igreja que o Espírito Santo nos constitui bispos, temos que alimentar aquela igreja. E diz, aquela igreja é quem foi comprada com o sangue do Cordeiro. Por que nos diz para fazermos isso tudo? Veja o verso 29. Diz, porque eu sei que isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Ele repetiu isto aqui. Tem que ser a nossa concentração, diz, depois da minha partida, significa que depois de ser separado deles fisicamente, depois de ter passado para o outro lado, depois da minha partida, ainda pode estar aqui na terra, pode ter ido a Filipos, pode ter ido a Éfeso, para Colossos, pode ter ido a outro lado, assim que se apartar deles, não definitivamente, depois da sua partida, então, lobos cruéis entrarão e que não perdoarão o rebanho. No verso 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após eles. Diz, não haverá perigosos que estarão no meio, há pessoas que estarão, podem ter estado no meio da igreja e podem ter alcançado o nível de pregadores, pastores e líderes, mas temos que ter, vão procurar ter membros para si mesmo, vão puxar discípulos após eles, e diz no verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Significa que não limitou-se o seu ministério para 2 dias do caminho, ou 3 dias da semana, diz noite e dia, de dia ele fez, de noite fez, vigiava sobre o povo. Falou acerca dos cristãos, fala também da igreja. De novo, o tópico é o ministério de discipulando cristãos e protegendo a igreja. 3 coisas temos a ordenar. 1. Nossa diligência em nutrir cristãos convertidos. Nossa diligência em nutrir cristãos convertidos. 2. A destruição em conexão com os comprometidos. Pessoas que comprometem a fé, que se apartam da fé. Há pessoas que eles mesmos caíram no pecado e não estão a sair do pecado. Tudo que eles querem fazer é justificar o pecado e justificar aquela corrupção corruptiva e ensinar outras pessoas e espalhar e confusionar o rebanho. É destrutivo, é contraprodutivo, e se você se conecta com eles, deixa, são como lobos que entram no rebanho e não lhes deixar. Vão se levantar no meio do rebanho, vão levantar a destruição em conexão com os corruptores corruptivos. 3. Nossa devoção para nutrir a igreja vencedora. Nossa igreja será uma igreja vencedora. Uma igreja militante, uma igreja poderosa, uma igreja que não será espalhada. Pensavam que diriam amém. E a igreja que não será destruída em nome de Jesus. Nossa devoção para nutrir a igreja vencedora. Viemos ao ponto 1, o que vocês têm o número 1 aí. Deus que os abençoe. Nossa diligência em nutrir cristãos convertidos. Voltamos para Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27. Aqui estamos lendo de novo 23. Diz, ser diligente é como se estivesse a falar com uma pessoa. Tu, pessoalmente, toma a mensagem como se é somente para ti. Toma a mensagem como se estás a olhar e conheça o Estado e fortaleça os novos convertidos que dependem só de ti. E você é diligente, ser diligente em conhecer o Estado do teu rebanho, não somente de um convertido, não somente por 2, do rebanho no inteiro. Significa que há igreja aqui, igreja ali, igreja ali. Como se está falando do pastor de grupos, e ele tem missionários, este rebanho, aquele rebanho, outro rebanho. Ou é como se estivesse a falar aquilo que se chama o representante de todo o grupo na nossa igreja da cidade. É como se tens algumas igrejas debaixo da tua liderança. Você diligentemente para conhecer o teu estado, no plural, no rebanho, está a falar
do missionário, está a falar do missionário do Estado, há muitas ovelhas debaixo da tua supervisão, é como está a falar de uma mãe no Senhor, está a falar do livro de jovens, em todos os lugares, em todos os lados, que estão debaixo de ti, disse, procura conhecer o Estado, primeiramente tens que conhecer, e se não conhece a necessidade, como é que encarás a necessidade? Se não conhece os desafios, como é que vais responder os desafios? E se não conhece o que estão a passar, e nunca se interage com eles, e nunca lhes vê, como é que saberás o que estão a passar? Então, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Ao falarmos do discipulado, temos que entender coisas definidas concernentes ao nosso acompanhamento. Antes disso, viemos ao Novo Testamento, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios capítulo 8, estou lendo aqui o verso 22. 2 Coríntios capítulo 8, verso 22. Veja, o apóstolo Paulo não foi capaz de alcançar todos os lugares, porque já tinha evangelizado tanto, e foi a esta cidade, aquela cidade, a outra cidade. Era impossível para ele fazer o acompanhamento a cada um. Então, algumas vezes enviou outras pessoas para estarem por ele, para lhe representar, e também para conhecer o estado do rebanho lá do outro lado. Diz aqui, nós enviamos nossos irmãos, os quais foram aprovados diligentemente. Significa que outra pessoa vai ser diligente. Se eu estivesse lá e seria diligente, conheceria o estado do rebanho, saberia a experiência espiritual, saberia se estão firmes, saberia a sua fraqueza, eu estaria lhe defendendo. Então, este companheiro foram aprovados para serem diligentes em tudo, mas agora, muito mais diligentes, veja isso, as pessoas que enviamos e as pessoas que vão nos representar devem ser diligentemente como somos nós, seja em todo o período do tempo em que lhes enviamos, e ainda lhes colocamos para que sejam abundantemente diligentes, com muita confiança que temos em vós. Viemos a Hebreus 12, 15. Hebreus 12, verso 15. Diligentes. Nos diz, no capítulo 12 de Hebreus, no verso 15, diz: tendo cuidado, assim que faz o acompanhamento, estás a olhar cuidadosamente acerca de ti mesmo, acerca da tua vida pessoal e acerca da vida de outras pessoas que estás a fazer o acompanhamento. Diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminarem. Não serás a fonte da contaminação, serás a fonte de fortalecimento em nome de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, estou lendo o verso 10. Diz: estão a ver isso? Estão a ver isso? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ser diligente, diz: e fazendo a vossa chamada, estar firme, porque fazendo isso não caireis. Diz: não caireis. Nossa diligência em acompanhamento deve ser escritural. Veja, há pessoas que fazem acompanhamento e nos perguntamos: o que é acompanhamento? Quem são a quem nós estamos a fazer o acompanhamento? Estamos a fazer o acompanhamento novos nascidos, novos bebês nascidos em Cristo. E lemos na nossa edificação do corpo. Então nunca pensamos que mais não nutre e não nutre bebês mortos. Os bebês devem estar vivos. Antes de dizermos que estamos nutrindo, antes de dizermos que estamos a fazer o acompanhamento, antes de dizermos que estamos a ensinar, você não pode ensinar um bebê morto. Não pode alimentar um bebê morto. Não pode desenvolver um morto bebê. Deve estar vivo. É a mesma coisa, o nosso acompanhamento temos que entender. Há pessoas que dizem, são cristãos, me ajudem a escrever cristão. Eu quero usar as palavras da letra cristão e dizemos, estamos a fazer o acompanhamento e dizemos não responde. Qual é o problema com eles que não respondem?
e fazemos o acompanhamento, dizemos, pai, veja o que temos feito, somos diligentes, a nossa diligência, corremos atrás deles, lhes ensinamos, fazemos isso, fazemos aquilo, mas nem com isso não estão respondendo. Sabem por quê? As pessoas que você tem que acompanhar são os que realmente nasceram de novo. Outras pessoas que não nasceram de novo, não estão a fazer o acompanhamento. Lhes ensinam o arrependimento, lhes ensina, lhes evangelizam, lhes diz o que significa ser nascido de novo. Até que se torne nascido de novo, acompanhamento não ainda começou. O C é carnal, pessoas que não nasceram não são carnais. Em Romanos 8, estou lendo, verso 6. Em Romanos 8, 6 diz, por quê? Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, mas nem pode ser, daí que os que são na carne não podem agradar a Deus. Não importa o que você ensina, não importa como você alimentar o bebê morto, o alimento não trará o bebê à vida. Se eles são carnais, não nasceram de novo ainda, são hipócritas. E se são hipócritas, não nasceram de novo, o nascido de novo, o Filho de Deus, não é hipócrita. Mateus 23, em Mateus 23, estamos lendo aqui o verso 24. Mateus 23, estamos lendo o verso 24. É a razão porque muitas pessoas dizem, fazemos o acompanhamento e não estão respondendo. Não estão respondendo porque são carnais, não estão respondendo porque são hipócritas, não são respondidos, não deram suas vidas ao Senhor. Verso 25, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eles não deram suas vidas ao Senhor, não se arrependeram. Exteriormente, eles se revestem com qualquer coisa, exteriormente removem o que pode, exteriormente se conformam, mas interiormente não nasceram de novo. Olha o verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por isso que o acompanhamento para eles não é dar nenhum fruto. São réprobos. Uma pessoa réprobe não se arrependeu, porque se diz ser cristão, o que diz, Tito diz, em Titos 1, estou lendo aqui o verso 16, Titos 1, 16, diz, professam conhecer a Deus, mas pelas obras negam a sua eficácia, não nasceram de novo, e se não nasceram de novo, e são carnais, e o C, são hipócritas, é o H, e são réprobos, é o R. O que estás a fazer o acompanhamento? Por que estás a fazer o acompanhamento? Diz, professam conhecer a Deus, mas em obras negam a sua eficácia, sendo abomináveis e desobedientes, e para toda a boa obra me ligam alto, e réprobos não pode lhes fazer o acompanhamento. O que lhes pode dizer é acerca do arrependimento, é acerca de nascer de novo, é acerca de se converter e tomar a Jesus Cristo como o Senhor pessoal Salvador. E são impenitentes. Impenitentes significa que não sabem nada do arrependimento. De fato, em algumas vezes, estás em frente de alguém que lhes prega o Evangelho, não está a falar do arrependimento, não está a falar de se desculparem dos pecados. Eles dizem, Deus irá vos abençoar, irá vos curar, fará isto para eles. Ok, se isto é assim, eu creio. O que você crê quando está arrependido? Se eles são impenitentes, não nasceram de novo, sim. Romanos 2,5, mas na dureza dos seus corações entesouram para si mesmo a ira contra o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. São impenitentes, não arrependidos. O S, são sensuais. Totalmente estão na carne, nos diz em Judas 1, 19, Judas 1, verso 19, diz em Judas 19, vamos ver, estes são os que causam divisões. Quando ele diz vamos à igreja, não, vamos ao reavivamento, não, eu não quero ir numa outra reunião, somente vem,
o que me dizes é suficiente. Eles se separam e dizem, sensuais, não tendo o Espírito, não tendo a convicção do Espírito de Deus, e não confessaram os seus pecados, não foram guiados à confissão dos seus pecados pelo Espírito de Deus. E não há conversão pelo Espírito de Deus. Eles são sensuais e dizem que se está a fazer o acompanhamento para esse tipo de pessoas é contraprodução. É a perda de tempo. Devem primeiro nascer de novo antes que digas estás a fazer o acompanhamento. São tradicionais. Estamos a dar Marcos 7. Estou lendo verso 9. Antes de dizermos está a fazer o acompanhamento à pessoa, devem ter primeiro esta certeza que não são carnais, não são hipócritas, não são réprobos, não são impenitentes, não são sensuais, nem sejam tradicionais. Deram suas vidas ao Senhor, nasceram de novo, são filhos de Deus. Agora podemos lhes fazer o acompanhamento. Olha para isso, estamos a olhar Marcos 7 dizia, verso 9. Marcos 7, verso 9. Diz no verso 9, diz, e dizia-lhes, bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Está a ver? São tão entregues à tradição, e são tão apegadas à tradição, e são tão afiliadas com a tradição, tudo quanto você lhe dizer que está a fazer o acompanhamento para eles, isso não tem nenhuma raiz, não tem nenhum significado. Verso 13. Porém, vos dizeis através da vossa, no verso 13, invalidais assim a palavra de Deus pelas vossas tradições, se são tão tradicionais, da forma como pensam, falam, da forma como edificam a sua religião, não há acompanhamento para eles. Devem-lhes pregar o evangelho real. São ignorantes. Y dizia, o que significa ir ao céu, pensam que são denominações, lhes buscam, pensam que as suas igrejas irão lhes salvar, pensam que o batismo infantil irá lhes salvar, tendo a Santa Comunhão lhes salvará, pensam que pagando os deveres pastorais, pensam que isso lhes salva. São ignorantes da justiça de Deus. Não nasceram de novo ainda. Se não nasceram de novo, não lhes pode fazer o acompanhamento. O acompanhamento começa no ponto em que a pessoa nasce de novo, porque agora são bebês em Cristo, e sendo bebês em Cristo, temos que lhes fazer o acompanhamento. Romanos 10, 1. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Isso é para que Israel seja salvo, porque lhes dou o testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Está a ver isso? Essas pessoas, dizemos que estamos a fazer o acompanhamento, não entendem a justiça de Deus, a justiça que vem do Calvário, porque não conhecendo a justiça de Deus e empurrando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o C, estou a recomeçar. C, o que é que significa? Na palavra cristã, o R, I, S, T, I, E, A, aliás, A, abominação. E se tens no mesmo Títulos, capítulo 1, a partir do verso 16, Títulos 1, 16, diz, professam conhecer a Deus, eu sou cristão, prontamente eu sou cristão, esta é a minha denominação, isto é o que eu faço isto 2 vezes na semana, batizado na minha infância, professam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo o que vem a seguir, abomináveis e desobedientes e réprobos e reprovados para toda a boa obra. Se as pessoas morrerem naquela condição e sejam abomináveis, vejam se será o bem. Vejam que será o fim. Revelação 21:8. Revelação 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis, não faz o acompanhamento de pessoas abomináveis. Eles preguem. Deixa que vejam o erro do seu caminho, deixa que vejam o erro da sua abominação,
veja que eles não são aceitáveis na presença de Deus. É só quando se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus irá testificar nos seus corações que são filhos de Deus. Só a partir desse ponto que realmente nasceram de novo, diz: como é que posso ter vivido dessa maneira antes, que é tão terrível? Agora posso ver. Eu era tão sujo, contaminado, mas dou graças a Deus por causa da graça de Deus que apareceu-me. Agora nasci de novo. E é somente a partir disto que pode começar o acompanhamento. No verso 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e quantos mentirosos agora, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, com fogo e enxofre. No versículo 27, não entrará nele coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. N nominal. Eles são somente cristãos em nomes. A sua natureza não é cristã, não é como Cristo, seus pensamentos não é semelhança de Cristo, seu coração não tem a semelhança de Cristo, o comportamento não tem a semelhança de Cristo, somente o nome, somente o nome. Eu sou isto, mencionam que eles são, chamam um nome cristão, eles são nominais. Revelação, capítulo 3, verso 1. Revelação 3, verso 1. Diz: e há um anjo da igreja que está em Sardos, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, me digam, tens o quê? Tens nome de que vives, me digam o resto, e estás morto. Verso 17 aí, no verso 17, porque dizes, somente a palavra da boca, tu dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está a ver, estas pessoas, Jesus está se levantando na porta, diz: eis que estou à porta e bato. Ainda não entrou ainda neles, ainda não foi dado chance para lhes salvar, mas eles dizem, nominalmente, eu sou cristão. Todas essas pessoas não podem fazer o acompanhamento, somente podem evangelizar. Uma pessoa que nasceu de novo, então entende, então faz onde o acompanhamento começa. No acompanhamento terá diligência em nutrir os convertidos cristãos, não os que são carnais, são os que são hipócritas, não aos que são réprobos, não aos impenitentes, não aos sensuais, não aos tradicionais, não aos ignorantes da justiça de Deus, não aos que são abomináveis, não aos que são nominais. Nós fazemos o acompanhamento, o cristão real. Agora, quando dissemos que fazemos o acompanhamento, o que é que tu fazes? Como é que fazes o acompanhamento de alguém? Como é que você discipula alguém? Quais são as coisas que tens que compartilhar com ele assim que lhes encontrar? Qual o zelo que você vai enfatizar? E ter a certeza de que isso está no lugar. Então você pode mencionar, você pode dar um valor e pode dizer que louvado seja o Senhor, eu fui a ele, eu sei que nasceu de novo, enfatizei isto, depois lhe pedi, lhe perguntei, ele respondeu a isso. Então você menciona a efetividade do seu acompanhamento. Mais uma vez vamos usar a palavra, as letras da palavra cristão, porque agora fazemos o acompanhamento. Nós cuidamos das pessoas, nós encorajamos, ao acompanhamento, nos nutrimos. Ao fazer o acompanhamento, ensinar a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós discipulamos e também temos a certeza que realmente nasceram de novo. No senso escritural do discipulado, nutrimos no si, cometimento ao Senhor. O C, cometimento ao Senhor, na palavra cristã. É o que nós fazemos. Quando dizes que estás a fazer o acompanhamento de alguém, estás a fazer o acompanhamento para que sejam completamente cometidos ao Senhor. Em Jonas 8:31, Jonas, no verso 31 diz, então João 8:31 dizia, o que criam nele, se permaneceres nas minhas palavras,
verdadeiramente seremos meus discípulos. É por isso que temos que fazer acompanhamento. João 8:38. Temos que fazer o discipulado. São cometidos ao Senhor, o seu cometimento à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 11, estou lendo 23. Atos 11, 23. E quando veio, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e lhes exortou que, com propósito de coração, permanecesse ao Senhor. É o propósito, é o excesso, é o progresso, é o processo do acompanhamento. Querer que perseverasse ao Senhor, se apegasse ao Senhor, não se afastar, não se comprometer e não apostatar-se, mas apegar-se o seu cometimento ao Senhor. H, santidade, holiness, santidade ao Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Hebreus 12, 14. Nosso acompanhante deve ter certeza que lhes falamos da essência de olhando ao céu no ponto final. E por que fazemos o acompanhamento? Eu despendi a minha vida naquele indivíduo, os meus recursos àquela família, despendi a minha força àquele grupo de pessoas, mas nunca foram santos. Mas Cristo veio. Então você tenha perdido todos os teus recursos e toda a tua vida. Estamos a olhar Hebreus 12, verso 14. Diz: segui a paz e a santificação com todos. Lembra-te, diligente, procura conhecer o estado do seu estado. O fulano tal me ofendeu antes de nascer de novo, eu não lhe cumprimento, antes de vir conhecer o Senhor, o fulano tal, nunca andamos juntos, mas agora nasceste de novo. O que é que você lhes ensina? O que é que você lhes lembra? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde é que você trabalha? O que é que tu fazes? Como é que você faz o teu dinheiro? Como é que você vende? Como é que você faz o teu negócio? Todos os anos, na vida familiar e em tudo, você lhes ensina que deve haver santidade ao Senhor na presença do Senhor, porque a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que diz o C aí? E o H, R, recompensa depois da vida. O R, recompensa depois da vida. Você deve fazer-lhes entender, ou haja recompensa, ou haja retribuição. Terão uma recompensa depois da vida, recompensa depois da vida. Veja, se eles não souberem isso, algumas pessoas têm problemas e dizem: melhor morrer do que viver. Outras pessoas, você quando eles ouve no acompanhamento, e eventualmente você ouve que fizeram o suicídio. Você não lhes ensinou a recompensa a ser depois da vida. Se alguém tirou a sua vida, qual será a consequência? E dizes, não pode suportar mais isto, e você cai de qualquer que seja a tribulação, a tentação, e não pude suportar, lhes fala que depois da vida há uma recompensa. Estamos a olhar 2 Tessalonicenses 1, estamos a ler o verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 6. Nos diz aqui no verso 6, diz, se de fato é justo diante de Deus que dê em pago, então o Senhor, depois de tudo, vai recompensá-los, e se arrepender, o Senhor vai lhes recompensar. Se não houver o arrependimento, no verso 7, e a vós que sois atribulados, descanso convosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os santos anjos de Deus, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conheceram. Aliás, diz, identificação com o Senhor. Não pode responder todas as perguntas das pessoas que estão a fazer o acompanhamento. Como é que lhes ajuda na vida pessoal? Lhe diz tudo quanto vem a ti, tudo quanto quer disciplinar, faça a pergunta: o que é que Jesus podia estar a fazer? O que Jesus pode fazer? Mesmo para nós, da forma como eu falo, é como Jesus. Como se interage Jesus, é da forma como eu faço. Da forma como Jesus bebia, é da forma como eu faço. O que Jesus tomava, é o que
Toma. Com quem Jesus se associava é com os que também me associam. Então, lhes mostra a importância dessas palavras. Tal como nós, você é cristão, eles são cristãos, cristãos como nós, cristão, falando como Cristo, vivendo tal como Cristo. Lhes chamamos de isso identificação. Viemos a João 17, estou lendo aqui o verso 16, João 17, verso 16. Já estão lá? Ok, se já estão lá, leiam muito alto. É como se querem dormir. Eu estou vos perturbando, pregando para vós. 1, 2, 3, vamos. Eu quero que sublinhes. Como eu, aqui Jesus vai falar, diz, nasceram de novo, identificados comigo, são como eu, porque eu não sou do mundo, como eu, eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. 1 Coríntios 11, 1. Estamos à procura, como nós. Diga a essas pessoas, esses novos convertidos, os bebês em Cristo, como Cristo, identificação com Cristo. Em 1 Coríntios 11, verso 1. Como eu, a identificação com Cristo, Efésios 4, 32, diz: e sede todos, perdoando-vos uns aos outros, me digam o que vem a seguir, como Deus no seu amor vos perdoou, assim que fazes o acompanhamento, então lhes lembra que como Cristo, alguém te ofendeu, eu não posso perdoar esta pessoa, você perdoa como Cristo vos perdoou em Cristo, em Deus. E quer que me vestir de uma forma particular, o que é que você me diz? Será que eu posso vestir-me bem como nós, Cristo não poder se vestir para tentar outras pessoas, para fazer outras pessoas caírem, ou para fazer alguma coisa insatisfatória, como nós, se alguém fez algo para mim, eu sinto que eu não tenho que pagar de volta, porque se eu não fizer isso, ele vai fazer de novo. Então eles lembram, como Cristo, essa identificação. Então, realmente, se entenderem isso, lhes guiará a viver uma vida cristã. Colossenses 3, 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, me digam o resto, assim como, alguém diga assim como é que eu viverei, como é que tu deves viver, como é que vamos nos relacionar uns com os outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. 1 João 2, estou lendo aqui, 6. Sempre se pergunta, o que é que Cristo fez, o que é que Cristo pode fazer, como é que Cristo pode agir, como é que Cristo pode responder, como é que Cristo pode reagir. Assim como 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar, me digam, como ele andou. Veja em toda a Bíblia, tal como capítulo 3, diz, capítulo 3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, me digam, como também ele é puro. Viemos agora ao Apocalipse capítulo 3, 21. Apocalipse 3, 21. Diz: aquele que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, me digam, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. C, cometimento ao Senhor. H, santidade ao Senhor. E R, recompensa depois da vida. I, identificação com o Senhor. S, separação do mundo. É o que lhes ensina. Se tu fazes o acompanhamento das pessoas,
e tu conheces a sua imundície e dizes, nisto que dizemos, que fazemos o acompanhamento, deve haver uma separação do mundo. Viemos a 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, estamos lendo 16. Em 2 Coríntios 6, verso 16, diz, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que me digam, saí do meio deles, e me digam, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Posso ir à discoteca, seja separado, diz o Senhor. Posso me ajuntar no vinho, separai-vos. Então, leia isso para ele. Você não posso pertencer a um grupo de gangsters na nossa igreja que o que o Senhor diz, o acompanhamento que fazemos, temos que ter a certeza que lhes dizemos. 1. O cometimento ao Senhor. 2. Santidade ao Senhor. 3. Recompensa depois da vida. 4. Identificação com o Senhor. E S. Separação do mundo. Nos diz em Tiago 1, aqui lemos 27. Tiago 1, estamos lendo o verso 27. Diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. E se diz que está fazendo o acompanhamento a essas pessoas ainda são do mundo e falam como o mundo, são poluídas como o mundo, o acompanhamento não é efetivo. Em Tiago 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, portanto, que ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Temos que nos ensinar a separação do mundo e a verdade. Tudo que eles sabem na religião é erro, o que seguiam na sua religião é erro. Então eles ensinam, quando tens que lhes fazer o acompanhamento discipular, é a verdade. João 8, 38. João 8, 38. Leiam para mim. 1, 2, 3, vamos. Eu vos apanhei já. João 8, 38. Abram e leiam. Já estão prontos agora? 1, 2, 3, vamos. E se queremos que sejam livres, devem conhecer a verdade. Tu fazes o acompanhamento das pessoas e há muita coisa que lhes lembrar. Eles têm algumas tradições lhes amarrando, têm algumas superstições lhes amarrando, tem um tipo de superstição que lhes amarrou e tem nas suas famílias que lhes amarrou. Então, quero que eles sejam livres. E não é somente que eu oro por ti, destruo isto, expulso isto. Não somente lhes ajudar temporariamente, mas tem essa ideia que eles conhecem a verdade e veem à luz da verdade da palavra de Deus. Todas aquelas coisas que amarravam serão removidas em nome de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sereis livres em nome de Jesus. Nunca nos comprometemos com a verdade e herança. Quando tu fazes o acompanhamento, saiba o que eles têm como herança no Senhor, deixa que eles saibam como sua possessão no Senhor. Em Atos dos Apóstolos 20, 32, Atos dos Apóstolos 20, 32. Diz no verso 32, agora irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então devem saber o que são, o que eles herdam, porque estou em Cristo e tenho isto, porque estou em Cristo possuo isto, porque estou em Cristo, isto é meu.
devem saber da sua herança. Acesso ao Senhor. Há acesso ao Senhor. Muitas vezes, novo convertido gosta de depender de ti e não tem um acesso direto ao Senhor por elas mesmas. Há algumas pessoas que nutrem e esse tipo de dependência não pode orar sozinho sem que venha a ti. Não pode alcançar nada sem vir a ti. Não pode ler a Bíblia sem vir a ti. Então, lhe diz alguma coisa, dizes. Então, quando o bebê é nascido, é como lemos no nosso livro de enfermeiro, não pode fazer nenhuma coisa por ela mesma. Então, deve depender totalmente da mãe, o pequeno bebê, isso é verdade, mas tu não ensinas o bebê a beber. Então, alguma vez você põe o leite no beberão, mas eles não podem fazer sozinhos. Há pessoas que, se alguma vez tem o desafio, eu sou o guerreiro da oração, eu vou orar por ti. Deixa que eles dependam, sabendo que nasci de novo, sou filho de Deus, eu tenho acesso ao Senhor. Olha para isto, nos dizem, em Romanos 5, estou lendo 2, acesso a Deus. Dá-lhes esta confiança que podem se aproximar ao Senhor por elas mesmas. Diz em Romanos 5, verso 1 e 2, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para as coisas Cristo, pelo qual também temos, o que nós temos? Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eles têm acesso em Efésios 2, 18. Aqui lemos o verso 18. Nos diz no verso 18, diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai, e diz: pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque temos acesso ao Pai em novidade de vida. Agora nascer de novo, agora és filho de Deus. O que estás a fazer no acompanhamento? Estás a fazer o acompanhamento para que saiba o que é a vida que deve ver agora e que deve ver em novidade de vida. Romanos 6, 4. Romanos 6, estamos a dar o verso 4. Diz no verso 4, diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou da morte dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também, de que maneira? Em novidades de vida. Em novidades de vida. E se alguém está em Cristo, me digam, nova criatura me digam o que vem a seguir, todas as coisas passaram, e o que? Eis que tudo se fez novo. Daí que, se dissemos que fazemos o acompanhamento, usamos a palavra cristão, e se nasceram de novo que são cristãos, e temos que ter a certeza que lhes dizemos e lhes ensinamos, nutrimos a elas, lhes estabelecemos no cometimento ao Senhor, na santidade de vida, na recompensa depois da vida, identificação com o Senhor, separação do mundo, na verdade, a herança, acesso ao Senhor e novidades de vida. Viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 20, estou lendo aqui o verso 29. Atos, capítulo 20, verso 29. Vimos ao ponto número 2 agora, a destruição em conectar-se com comprometidos corrompidos. Vimos a Atos, capítulo 20, verso 29. Diz: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. O Espírito de Deus expressamente mostrou que haverão lobos cruéis que entrarão. O que vem para fazer? É para enganar, confusionar, vem para destruir, vem para enfraquecer o rebanho, vem para espalhar o rebanho, vem para expulsar o rebanho, vem para puxar o rebanho, os novos convertidos, para a destruição. E os pastores devem ser vigilantes. Pastores devem ser vigilantes. Olha,
o verso 30. E diz, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para fazer o quê? Para fazer o quê? Para atrair os discípulos após si. A igreja é advertida para vigiar dos falsos professores, podem estar dentro ou querem fazer discipulado para puxar discípulos para si mesmo. São enganadores corruptivos, usam a falsa personalidade. Falsa personalidade. Vem a estas pessoas e dizem, eu te digo, eu começo alguma coisa nova, siga-me. Eles mostram, porque eles têm uma personalidade falsa. 2. Promessas inúteis. Assim que estás aqui, são muitos. Olha para a congregação aqui, são tantos. Nem te conhecem, mas tu venha. Então, te daremos isto. Número 1, uma personalidade falsa. 2, promessas falsas. 3, usam orações perversas. Diz, oramos para as pessoas, oraremos por ti. Não tens que orar por ti. Não vão deixar as pessoas aprenderem como orar por elas mesmas. Vamos orar por ti, terás isto, terás aquilo. Orações fervorosas e frequentes. Usam a prosperidade financeira. Dizem, a economia deste tempo, e tu conheces a igreja bíblica, somente falam do céu, do arrebatamento, fala da santidade, fala disto e mais aquilo, mas sabe, o que vamos comer? Temos que comer. Ok, esses primeiros que estão na dipa, será que não comemos? Quantos é que comeram hoje? Pergunto, será que comeram hoje? Falam como se não temos vestido para vestir, como se não temos comida para comer, como se não temos um trabalho. É como se estamos a falar só da santidade. Sim, falamos disso, mas quantos de vós estão alegres? Será que vocês têm alegria, têm gozo, têm família, têm provisões? Será que pagam por conta de vossos filhos? Pagam a renda da casa? Eles falam como se a Dípala não fala de outra coisa. É somente isso, mais aquilo. Mas dou graças a Deus porque nós temos tudo. Eu tenho tudo. Mas sabem, eles enganam as pessoas com a prosperidade financeira. Não só isso, usam a carne permissiva. Dizem, olha, aqui está a terra, estamos aqui numa terra sem regulação, você pode fazer tudo o que você quer, não se importa fazer isso, você come isso, bebe aquilo, vai na discoteca, vai onde você quiser, somente no domingo vem na igreja, vamos apenas adorar juntos, temos comunhão conjunto, não se importam do que fazem durante a semana, usam a carne permissiva. Eles falam de profecias falsas. Dizem, ei, vi alguma coisa. Isso não é um sonho. Pergunta ao nosso povo aqui, porque aqui nós temos um profeta. E quando ele profetiza e dizemos, é isto, é exatamente isso pela letra. É falso. É falso. Ninguém vai te puxar com falsas profecias em nome de Jesus. Usam também uma persuasão falsa. Pessoas que não estão pensando, são as pessoas que seguem o que eles fazem. Mas se nós analisarmos as coisas persuasivas e tentam dizer, isso não tem nenhuma raiz, isso não tem nenhuma base, é o que o Senhor nos adverte. Não iremos aceitar com nenhuma dessas coisas a nos engolir ou a empurrar os nossos convertidos em nome de Jesus. Somente lhes empurram para fora e empurram os estáveis para a perdição e para o sofrimento eterno. Por isso que o Senhor diz, sede vigilantes. Venho, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com quê? Com lágrimas a cada um de vós. Nos diz, como líderes cristãos a toda a igreja, para que temos que nos lembrar o ensino da palavra de Deus. Temos que nos lembrar da verdade, temos que nos lembrar das lágrimas dos pregadores, as provações dos pregadores como apóstolo, as batatas dos pregadores como Paulo, o sofrimento dos pregadores. Temos que lembrar as tuas tribulações,
temos que lembrar das suas viagens, temos que nos lembrar das suas tribulações, as tentações. O apóstolo Paulo disse, ao olharmos todas as passagens das Escrituras, concernendo o apóstolo Paulo, diz, ele tem muitas lágrimas pelas pessoas, passou por tribulações, diz, as provações e tribulações e tentações, disse, nós conhecemos como nós batalhamos noite e dia, de modo que não sejam perdidos. 3 coisas estamos a olhar. 1. Vigia sobre os corruptores. Vigia sobre os corruptores. Verso 29. Diz, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Número 2. Adverte contra os comprometedores. Adverte contra os comprometedores. Verso 30 também. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Número 3. Chora sobre os corrompidos que são condenados. Alguns já são corrompidos, estão lhes seguindo frontalmente. Outras pessoas já se comprometeram e estão condenadas. Chora sobre os corrompidos. O que é número 1? Vigia contra os corruptores. Viemos a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O apóstolo Paulo falou desses lobos devoradores e Jesus, ele mesmo, nosso Senhor e Salvador, falou deles e nos diz em Mateus 7, estou lendo verso 15. Acautelai dos falsos profetas que vêm a vós, vestidos de como ovelhas, mas interiormente, quem são eles? São lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto. Você produzirá bom fruto. E toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É ouro que não seja a tua sorte. Número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode-se chamar no meio da congregação, Santo Jesus. Ainda que diz, Deus Todo-Poderoso, diz, aleluia. Ele sabe como dizer, Senhor, Senhor, mas ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha para isso. O que é a primeira palavra no verso 22? Qual é a primeira palavra no verso 22? Olhe aqui por algum momento, sabe? Quando lemos a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, esta é a Bíblia, outras pessoas dirão, eles falam como se são os únicos santos. Não dissemos isso nós, mas o Senhor Jesus disse muitos, nosso povo, que são deceptivos, há pessoas que são destrutivas, muitas são as pessoas que somente vêm a nossos convertidos e fazem o evangelismo, mesmo até nascem como filhos, entregamos às mãos de alguém que não conhece a esquerda nem a direita, que nem tem a dor antes que a criança nasce. Temos que ser capazes, e dizemos à nossa congregação, deixa que ganhem os seus convertidos. Por que eles correm atrás dos seus membros? Por que correm atrás dos membros de quem nós trabalhamos? Nós conhecemos a verdade. Eles conhecem a verdade. Louvado seja o Senhor, porque nós conhecemos a verdade. E nós falamos a verdade às pessoas. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, o que fizeram? Não profetizamos nós em teu nome? Sim. E em teu nome não fizemos o quê? Não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi o quê? Será que eram filhos de Deus? Eram nascidos de novo? Eram servos verdadeiros de Deus? Por que deste o teu filho para quem não é filho de Deus, não é o verdadeiro homem de Deus? Por que dá a alguém que não é novo, não é nascido, aquele que diz, não importa, uma vez que vem ali para a viagem, está bom, ainda que vá no outro sítio. O que vão lhes ensinar no outro sítio? Porque Jesus disse, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Número 2, nos diz a vigiar, a advertir os comprometedores. Olha, Gálatas 1, 6, Gálatas 1, 6, adverte os comprometedores. Em Gálatas 1, 6, diz, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Deus. Eles lhes tinham pregado o Evangelho e conheceram o Senhor, e estas pessoas que vieram da Ásia dizem atualmente o que o apóstolo Paulo pregou não é completo, excepto que sejam circuncidados. Então, seguirem a lei judaica e seguirem a lei sabatina não podem ser salvos. Por isso que ele diz, eu me maravilho bastante. Alguns seguiram. O apóstolo Paulo diz que eu maravilho, fico surpreso. Eu estou chocado que tão depressa passassem daquele que vos chamou. Não estive convosco há poucas semanas, há poucos meses atrás. Eu fico surpreso. Eu sou agora a seu vosso respeito. Agora se afastaram daquele que vos chamou à graça de Deus para outro evangelho, o qual não é o outro, no verso 7, mas há alguns que vos perturbam e perverteram o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, me digam, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho além do que já recebestes, me digam, seja anátema. 1. Vigia contra os corruptores. 2. Adverte os comprometedores. 3. Chora sobre os corrompidos. Chora sobre os corrompidos. Filipenses 3. Filipenses 3. Estamos lendo verso 18. Filipenses 3, 18. Porque muitos há dos quais cujo fim é a destruição. Será que serão salvos? Será que vão para o céu? Cujo seu Deus é seu ventre, cuja glória é a vergonha. O que eles fazem? Para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Voltamos a Atos 20, ponto 3, 28 e 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28, no verso 28. Olhai de vós mesmos, porque o apóstolo Paulo diz que, por causa daquilo que ouvimos, por causa do perigo perante nós, perante os novos convertidos, se não fazemos o acompanhamento próprio, se não lhes ensinamos passo a passo, sistematicamente, o que temos que lhes ensinar, e totalmente serem comprometidos ao Senhor, então haverá uma perca no último. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus. O que é que temos que fazer à igreja? Igreja, me digam. Deixa que o líder que sabe diga, apacenta a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar. Esta igreja será edificada. Tu já estás edificado prontamente, estás edificado. Pergunto se estás edificado, não cairás, não se abanará, não irá se comprometer, tu se firmará. Como que saber que você vai se firmar? Que a graça de Deus é suficiente para ti. Louvado seja o Senhor. Serás como a rocha de Jaboque, diz, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O Senhor te dará a herança. Ponto número 3. Nossa devoção é apacentar a igreja vencedora. A nossa devoção para apacentar a igreja vencedora. O que temos que fazer?
apacenta a igreja. Me digam, verso 28, olhai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. João 21. João 21, 15. E depois de jantar, Jesus disse a Pedro, Simão Pedro, tu me amas do que és? E disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta o meu rebanho. Aqueles cordeirinhos, aqueles que acabam de vir ao rei, alimenta, apacenta. Verso 16 diz, e disse-lhe de novo, a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta o meu rebanho. Os pequeninos, os cordeirinhos, a igreja de crianças, damos graças a Deus pelos professores das crianças e os líderes. Estás a apacentar aqueles cordeirinhos. Aqueles cordeirinhos conhecem da salvação, conhecem da santidade, sabem da restituição, sabem da santificação, sabem a palavra de Deus, sabem de que Jesus Cristo está vivo de novo, porque estão sendo apacentadas. E a igreja dos adultos damos graças a Deus porque conhecemos a verdade. Nós apacentamos a igreja adulta. Verso 17, disse de terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Alguém ama o Senhor aí? Alguém ama o Senhor aí? O que o Senhor te chama, te diz quando tu amas a Ele? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta a igreja. 2, ensina a igreja. Não é somente em todo momento que falamos histórias, ilustrações para ela. Estamos pregando. A pregação é boa, mas há um ensino, Atos 11, 26. Atos 11, 26. Nos diz no verso 26 de Atos 11. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ensina a igreja. Número 3, multiplica a igreja. Multiplica a igreja. Não é somente que tens uma pequena congregação, louvado seja o Senhor, somos poucos, mas fiéis. Éramos 13 na semana passada, damos graças a Deus, 13 esta semana, e voltamos a semana seguinte, ainda continuamos 13, somos fiéis, não nos apostatamos. Multiplica. A meta é capítulo 9, Atos 9, 31. Atos 9, 31. Então, as igrejas descansaram em toda a Judéia e Galiléia e Samaria e eram edificadas e andando no temor do Senhor. E a consolação do Espírito Santo estava e se multiplicava. Multiplicava-se. Multiplica a igreja. Número 4. Equipa a igreja. Equipa a igreja. Como igreja local, nós evangelizamos aqui, fazemos o acompanhamento ali, dados pastores, dados líderes, dados pastores, para que a igreja seja bem equipada. Viemos ao capítulo 14, Atos 14, verso 22. Atos 14, 22. Confirmando a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, para que, por muitas tribulações, entremos no reino de Deus. E, tendo ordenado-lhes anciãos em todas as igrejas, ordenando, aponta, equipa, treina e engaja líderes em todas as igrejas, e orando e jejuando, oraram e lhes encomendaram na graça de Deus. Número 5.
estabelece a igreja. Vimos ao capítulo 16, 4 e 5. Capítulo 16, 4 e 5. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados aos decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Quando chegaram em Jerusalém, deram em outras igrejas, assim que foram para lá, deram como deram. Naquele tempo não havia rádio, não havia televisão, não havia internet. Naquele tempo não havia transmissão. É por isso que tinham que ir tinham que ir a pé um tempo e outro. E eles entregavam a palavra de Deus da parte da sede. Dou graças a Deus hoje porque a transmissão, a televisão e todos os mídias sociais, ouro que possamos usar efetivamente em nome de Jesus. Então, as igrejas foram confirmadas na fé e cresciam em número diariamente. Número 6, edifica a igreja. Construa a igreja. Nós edificamos os membros da igreja e também temos boas edificações para eles, onde eles podem se comungar. Construa a igreja. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque somos cooperadores com eles. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, como o edificador, eu pus a fundação e outro edifica sobre ela. Mas vê como cada um edifica sobre ela. Outros edificaram, eles se juntam e edificamos juntos. Edificamos juntos. Número 7. Sirva a igreja. Sem um tempo de egoísmo, sirva a igreja. Nos diz em Atos dos Apóstolos 11. Atos dos Apóstolos 11. Estou lendo, verso 21. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e a sede, e enviaram Barnabé a Antioquia. Veja, Pedro não viajava em todo o tempo sozinho. E João e Tiago e outros apóstolos, havia outras pessoas. E estas pessoas estavam na igreja da sede e alguma coisa aconteceu. Ok, Barnabé vai para ali. Estava pronto para servir. Dou graças a Deus na sua igreja. Temos pessoas que estão prontas a servir. Estou olhando para as pessoas. Nós temos pessoas que estão prontas a servir. E se tu tens que ir naquele lugar, no outro lado, tu servirás a igreja em nome de Jesus. Dê-me um bom amém, da certeza. Verso 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que perseverassem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem. Eu estou a ver aqui homens e mulheres de bom. Hoje é ouro que não serás indulgente. Servirás a igreja. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por ti, muitos se unirão à igreja. Número 8. Protege a igreja. Protege a igreja. Lobos cruéis tentarão vir. Protege a igreja. Outras pessoas vão tentar se levantar, vão querer perverter a igreja do Deus vivo. Protege a igreja. Gálatas 2. Em Gálatas 2, estou lendo 4. Gálatas 2, verso 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham introduzido e que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Eles querem plantar a semente da decepção,
querem plantar a falsa doutrina, diz, não lhes demos nem um cêntimo do nosso tempo, nem uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A verdade vai permanecer contigo. Número 1, alimenta a igreja. 2, ensina a igreja. 3, multiplica a igreja. 4, equipa a igreja. Número 5, estabelece a igreja. Número 6, construa a igreja. Número 7, me digam, serve a igreja. Número 8, protege a igreja. Número 9, edifica a igreja. Edifica a igreja. Tudo que tu estiveres a fazer no ministério, como ao ministrar o povo de Deus, edifica, edifica. Deixa que haja a palavra da tua boca, edifica a igreja no ministério. 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais, então, desejai para edificar a igreja. Número 9, número 10 dizia, prepara a igreja para o Senhor. Prepara a igreja para o Senhor. O Senhor vem, queres apresentar a igreja ao Senhor, santificada e santa e pura. Em Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28. Aos quais, digo, aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos toda a igreja. Número 11, fortalece a igreja. Você não vai enfraquecer a igreja, vai fortalecê-la. Fará a igreja. Tu não farás a igreja cair, mas farás a igreja ficar firme em nome de Jesus. Fortalece a igreja. Apocalipse 3, verso 1. Diz, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes. Sê diligente em conhecer o estado da tua igreja e olha para o seu rebanho, o seu gado. Veja os apostatados, levanta-os. Os que não nasceram de novo, ministra a eles, e os que são fracos, fortaleça-os. Fortalece a igreja. E dizem, sê vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Tu vigiarás. 12. Purifica a igreja, purga a igreja, aperfeiçoa a igreja para a vinda do Senhor. Efésios 5, Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se deu por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha aqui por algum momento. Você está a moderar uma grande congregação. Ela está a moderar uma congregação. E se cada um é fiel e vigilante, de ter certeza que as pessoas nesta igreja local está salva, santificada, fortalecida, sustentada na graça de Deus e vivem justamente, e fazemos o acompanhamento a cada um deles, não só para os novos vindos, mas todos os membros, como que anda, vai com eles, como que estão apreciando ao Senhor, estás tu firme, quanto agrada a Deus, glorificando a Deus,
E estamos vigiando sobre cada membro naquelas pequenas rebanhos. E o líder está a fazer aquilo, o coordenador faz aquilo. Então, os que somos missionários, visitamos a igreja local. Os que somos pastor de grupos, visitamos. Quando visitamos, não é somente para estar ali para les entreter, les pôr a rir. Nós mostramos que lhes alimentamos e lhes sustentamos na palavra de Deus. Se isso está aperfeiçoado, aquilo está aperfeiçoado, toda a igreja estará aperfeiçoada. Tu serás fiel. Estás aí? Estou falando de ti. E farás isso. Irás alimentar a igreja. Irás ensinar a igreja. Irás multiplicar a igreja. Vais equipar a igreja. Vais estabelecer a igreja. Não deixa o teu amém cair, mora na tua boca. Vais edificar a igreja. Vais servir a igreja. Vais proteger a igreja. Vais edificar a igreja. Vais preparar a igreja para o arrebatamento. Fortalecerás a igreja local. Irás purgar. Vais purificar. Vais aperfeiçoar a igreja. A graça de Deus é suficiente para ti. Paulo fez isso pela graça, Pedro fez pela graça, muitos de nós estamos a fazer pela graça. Irás ter a graça de Deus permanente em tua vida no nome de Jesus. Vamos fechar em olhar Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado do teu rebanho e conheça o coração do teu gado. E tudo que o Senhor te der a fazer, o poder, a coragem, a espinha dorsal, a autoridade, a unção para fazer, irá derramar-se sobre a tua vida. Vamos nos levantar, irmos ao Senhor em oração. Oremos para que o Senhor nos ajude, para que possamos discipular cristãos e proteger, assim que multiplicarmos a igreja do Deus vivo.